Continuidade, a revisão de operações, nós vamos ver agora a parte de operações com números decimais. Bom, na parte de adição e subtração é muito semelhante à parte com números naturais. A questão é que temos que sempre colocar a vírgula embaixo da vírgula. Com isso, a gente garante que a gente está colocando cada casa embaixo da outra. Então, eu tenho ali 1,05 e eu tenho que somar isso com 125,5. Então, ó, a vírgula vai ter que ficar embaixo dessa. Então, eu vou só pagar aqui, porque eu vou ter que colocar 125, o 5 vai ter que ficar embaixo do 1, a vírgula embaixo da vírgula, e aqui vai ficar o 5. Então, isso garante que eu tenho unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e decimais embaixo de decimais, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos e por aí vai, certo? Casas que estão vazias, a gente pode colocar zero, que não estaremos alterando o número. Então, eu coloco aqui, ó, 0, 0 e 0, ok? Bom, quando eu faço isso, eu vou ter, então, 5 centésimos mais 0, que dá 5 centésimos. 0 décimos mais 5 décimos, 5 décimos. Repito a vírgula. 1 mais 5, 6. E os outros, 0 mais 2, 2. 0 mais 1, 1. Então, eu tenho 126,55. Ou 126 inteiros e 55 centésimos. Então, a dica é sempre vírgula embaixo de vírgula, casa vazia, você pensa como zero, ok? Agora, adiantando, a multiplicação de um decimal a natural também é bastante simples. A dica é que a gente vai multiplicar como se fossem dois números naturais, certo? Eu vou multiplicar, então, 4 vezes 5, vai dar 20, aí vai 2 para casa das dezenas. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Vai 1, então, para as centenas. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. E como tinham duas casas decimais aqui no número, eu coloco a vírgula, contando para ela ficar também com duas casas decimais, o resultado. Então, 5,80. Então, só isso. Multiplicou normal, como se fossem dois números naturais. Depois, quantas casas tem depois da vírgula, você vai contar no número, vai ser a mesma quantidade aqui, certo? Agora, a gente vai multiplicar dois números decimais. Então, a gente vai fazer 1,45 vezes 2,5, certo? A ideia também é muito parecida com a anterior. Eu vou multiplicar como se fossem dois números naturais. Esqueço a vírgula, certo? Então, eu vou fazer 5 vezes 5, que dá 25, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Fica 2, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7, ok? Agora, eu vou multiplicar as dezenas. Então, vou fazer 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. E 2 vezes 1, 2. Como lá na multiplicação de naturais, a gente vai somar aqui. Então, vai ficar 5, 2 mais 0, 2, 7 mais 9, 16, fica 6, vai 1, 1 mais 2, 3, ok? Bom, feito isso, eu agora venho e conto quantas casas decimais tem o número de cima. O número de cima tem duas casas decimais. E o número de baixo tem uma casa decimal, fazendo um total de 3 casas decimais. Então, o número de baixo, o resultado, ele vai ter que ter um total de 3 casas decimais. Então, eu venho aqui e conto uma casa, duas casas, 3 casas. Então, a vírgula vai ter que ficar aqui, de modo que o número fique com 3 casas decimais. Então, o meu resultado é 3,625, ou 3 inteiros
e 625 milésimos, ok? Bom, indo agora para a parte da divisão, no item 15, a gente tem 20 dividido por 8, 2 naturais sendo divididos. Bom, na divisão por natural, eu ia vir aqui, né, fazer a multiplicaçãozinha para ajudar, como eu fiz na outra. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Perceba que sempre vai acrescentando 8, certo? 8 vezes 5, 40. Isso ajuda na hora de dividir, certo? Então, por exemplo, eu venho aqui agora. Quanto é 20 dividido por 8? Qual é o número aqui que 8 vezes ele dá 20 ou chega mais perto de 20? É o 2. Então, isso quer dizer que 20 dividido por 8 dá 2. Só que como 2 vezes 8 dá 16, isso quer dizer que ainda sobrariam 4 unidades. Eu, dividindo 20 por 8, eu tenho 2 porções de 8 e sobram 4 unidades. Bom, se fosse nos naturais, a gente pararia a divisão aqui e diria que o resto é 4. O resultado da divisão é 2 com o resto 4. Como nos números decimais nós podemos colocar casas decimais, então agora a gente vai acrescentar um zero aqui para transformar essas 4 unidades que sobraram em 40 décimos. E para indicar que agora eu tenho os décimos, né, as casas decimais, eu vou colocar uma vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, agora eu continuo a dividir. 40 décimos dividido por 8 vai me dar, ó, qual o número que 8 vezes ele dá 40 ou chega perto? O 5 dá exatamente 8 vezes 5, 40. Então, 40 dividido por 8 é 5. 8 vezes 5, como é 40, não vai sobrar nada e acabou a divisão. Então, 20 dividido por 8 dá 2 inteiros e 5 décimos, ok? Bom, agora a gente vai para a última de decimais, que é a divisão de 2 decimais. Então, 12,5 dividido por 2,25. Bom, aqui a gente vai usar a estratégia de escrever os números com a mesma quantidade de casas decimais para poder esquecer as vírgulas. Então, esse número tem uma casa decimal e esse tem 2. Para que fiquem iguais, eu vou acrescentar o 0 aqui, porque não altera o número. Só faz ele ser escrito com 2 casas. Então, eu fico com 2 casas decimais e 2 casas decimais. Agora, a gente pode dividir sem a vírgula. Então, ó, essa divisão é equivalente a dividir 1.250 por 225, certo? E aí, eu vou fazer também, se vocês quiserem fazer, faz a divisão, a multiplicação aqui, as multiplicações. Então, 225 vezes 1 dá 225, 225 vezes 2 dá 450, 225 vezes 3 dá 675 e por aí vai, certo? Então, vamos começar a dividir. Eu vou pegar aqui de modo que fique maior que 225, então, vou ter que pegar ele todo, 1.250. Qual é o número que 225 vezes ele chega perto de 1.250 ou dá exatamente 1.250? Olha, o 3 ainda está longe, então, eu vou tentar pegar o 5. Quanto é que dá 225 vezes 5, certo? Vamos lá. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Fica 2, vai 1. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. Então, ó, dá 1.125. Perceba que é o que vai chegar mais perto. Se eu pegar o 6, vai passar. Então, vai ser 5.
Então, 5 vezes 225 dá 1.125. E quando eu fizer a subtração, ó, 1.125 para 1.250, vamos ver quanto vai restar. 5 para 10, 5. Aí vai 1, 1 e 2, 3. 3 para 5, 2. 1 para 2, 1. 1 para 1, nada. Sobrou 125. Se fosse nos naturais, eu diria que daria, né, nessa divisão aqui, daria 5 e restaria 125. Como eu estou nos decimais, eu vou continuar. Então, eu vou acrescentar aqui o 0 e vou colocar a vírgula para indicar a separação da quantidade de inteiros da parte decimal. Olha, deu 1.250. A gente, então, sabe que isso vai dar 5 de novo. E vamos continuar tendo 1.125. E vai continuar sobrando 125, ou seja, a gente tem uma dízima periódica. Esse número aqui vai ficar dando 5 infinitamente. Então, esse é o resultado dessa divisão, ok? É isso.